paz de Cristo, e a gente continua esse estudo falando sobre a visão de João no livro do Apocalipse, ligando com a visão do profeta Ezequiel no Antigo Testamento, a visão das 4 criaturas, o trono de Deus. Nesse estudo a gente vai falar dos 144 mil no livro do Apocalipse. O que a gente vai ver no capítulo 14, esses 144 mil diante do trono de Deus e diante das 4 criaturas e dos 24 anciãos. Muito importante, né? E eu volto a 2 slides antes de iniciar realmente, onde mostra um estudo passado dos 144 mil, até uma comparação com a marca da besta, e a gente vê que os 144 mil são sacerdotes. Por quê? Porque eles têm o selo do sacerdócio no Antigo Testamento. Ali no Apocalipse a gente vê na testa dos 144 mil. Apocalipse 7, capítulos 7 e 9, o nome de seu pai, Deus, escrito na testa. Apocalipse 14, 22, isso tudo ligado ao livro de Êxodo, no capítulo 28, o selo na testa dos sacerdotes. Porque os 144 mil são a noiva, a esposa de Jesus? Porque eles são virgens, puros, não contaminados. Apocalipse, no capítulo 14, verso 4. E a gente vê ao final do livro do Apocalipse a noiva ataviada, que é a Nova Jerusalém. A gente vê as medidas ali do muro, 144, isso no Apocalipse capítulo 21, as 12 portas, tribos, fundamentos, medidas da cidade, tudo ligação assim com 12, 144. E essa questão de virgem, a gente vê ali a mesma palavra onde é tirada da mãe de Jesus, Maria, a virgem que deu à luz, através do Espírito Santo, a Cristo. E assim é a igreja, gerando Cristo, e assim são os 144 mil. Isso tirado de Mateus capítulo 1, de Lucas capítulo 1. A gente vê também a parábola das 10 virgens, esse tema de virgens. Virgens porque somos... O nosso relacionamento é com Cristo, o que existia de relacionamento com o mundo foi apagado através do sangue de Cristo. E esse outro slide também, tirado do mesmo estudo, da marca da besta, dos 144 mil, a gente vê uma comparação das bestas no capítulo 13 com 144 mil. Em vez de blasfêmia na boca, 144 mil não tem engano, são irrepreensíveis em suas bocas. E na marca da besta a gente vê o sinal na mão direita, ou testa, e os 144 mil ele tem o nome de Deus na testa. Questão de comprar ou vender apenas aqueles que têm a marca da besta. Mas, na verdade, os 144 mil são comprados da terra. E o grande sinal dos 144 mil, ele segue o cordeiro para onde quer que vá. O sinal da besta é enganar nações. A ligação ali com o livro de Daniel, a imagem da besta e a estátua de Nabucodonosor. E, na verdade, os 144 mil, a igreja tem que ser a imagem de Deus. Na criação ali em Gênesis, besta basicamente é um animal no hebraico. A besta é o sinônimo de algo que não espelha a imagem de Deus. O homem criado à imagem de Deus. E, ao final, o tópico importante aqui que a gente vai focar no Apocalipse capítulo 14, versos 2 e 3. Então, no capítulo 14, versos 2 e 3, a gente vê os 144 mil diante do trono de Deus, diante dos animais e dos anciãos. Lembra da visão, início ali de João no capítulo 4, as 4 criaturas que ligam ao livro de Ezequiel, a visão de Ezequiel, os 24 anciãos também, ali no trono de Deus, e a gente vê o que? No capítulo 14 do Apocalipse, os 144 mil agora diante do trono de Deus. Esse é o verdadeiro arrebatamento, como a igreja chama, essa elevação onde os fiéis verdadeiros vão estar ali reinando com Deus. E a gente tem falado um pouco sobre esse reino e vai continuar falando mais. A gente entende que esses 144 mil vão reinar e vão participar desse processo de correção e julgamento da igreja, ao contrário do que fala na igreja, onde depois do arrebatamento os que restarem, os que ficarem seriam jogados no inferno,
Muito pelo contrário, a Bíblia e o livro do Apocalipse mostra a Babilônia, todo um trabalho para a Babilônia cair. Na verdade, a igreja e o mundo que não estavam qualificados a entrar ali no Santo dos Santos, vamos dizer assim, na presença plena de Deus, eles vão ser corrigidos, e esse ciclo, o livro do Apocalipse vai mostrando com selos, com trombetas, com taças e por aí vai, um dentro do outro. Interessante na visão de Ezequiel, uma roda dentro da outra. A gente vai falar mais sobre esse tema. E a gente vai aqui para a Bíblia e a gente vai aqui no início até chegar no Apocalipse capítulo 14 e em outras passagens. A gente vê que o Apocalipse vai sempre falar de Deus nos fazer reis e sacerdotes. Na verdade, então reis e sacerdotes são figuras do Antigo Testamento. Os 144.000, que são 12.000 de cada tribo, como detalhe ali, não porque fala de tribo, não porque fala de 12, se fala de Antigo Testamento, na verdade. Reis e sacerdotes também falam de Antigo Testamento. E a gente sabe pela tipologia bíblica, pelos escritos de Paulo, dos discípulos, a gente sabe em termos de Novo Testamento, isso é traduzido e entendido como uma tipologia bíblica. No capítulo 4, como a gente tem visto, João é levado ao trono de Deus, arrebatado, elevado, palavra ali no original, no Espírito, bem similar ao que aconteceu com Ezequiel. E a gente vê o trono posto no céu, um assentado sobre o trono. A gente sabe que faz referência a Cristo. E a gente vê arco celeste, várias ligações com a visão de Ezequiel. 24 tronos, Ezequiel também viu o trono de Deus. Então a gente vê várias ligações da visão de João no trono com a visão de Ezequiel, questão de ser arrebatado, o trono de Deus, as 4 criaturas. A gente vai falar mais sobre isso. Tem aqui também no Apocalipse os anciãos, coroas de ouro, coroa fala de reinado. Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Tudo ligado à visão de Ezequiel também, ali os fenômenos ali da natureza. A gente tem falado e vai falar mais sobre isso. Liga ao Monte Sinai também, trovões, vozes. As lâmpadas de fogo também ligado ali ao Monte Sinai. Um mar de vidro semelhante ao cristal. Então, animais cheios de olhos ali também da visão de Ezequiel. E a gente vê os 4 animais, ou 4 criaturas, tirado também ali da visão de Ezequiel. O leão, o bezerro, o homem e a águia. E vamos falar um pouco mais sobre isso. 4, sempre uma ideia de plenitude, os 4 cantos da terra. E o leão, animal da selva, o rei da selva, o bezerro dos animais domésticos, a águia dos pássaros e o homem ali que controla tudo. Então o homem tem que dominar, como ali no Gênesis é falado, tem que dominar sobre esses animais. E literalmente domina, e espiritualmente a gente tem que dominar sobre toda essa carnalidade humana, se a gente for falar assim. E a gente vai falar mais sobre isso, ou seja, um domínio sobre a parte da besta, vamos dizer assim. Veja só, no hebraico, animal ou besta ali é a mesma palavra, na visão de Ezequiel. Fala realmente disso, do homem ser a imagem de Deus. Ali cheios de olhos, aqui no verso 8, também ligado a Ezequiel. Então os animais ali diante do trono de Deus. A gente vai falar mais sobre isso, esses animais, chegando ao Apocalipse 14. Antes disso, Apocalipse 5, a gente vê os selos ali, só o cordeiro tendo a dignidade e o direito de abrir o livro, o leão da tribo de Judá, e a gente vai vendo mais sobre o trono, esse julgamento. Veja só, os selos vão ser abertos. Mais uma vez aqui, para o nosso Deus, os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Está falando dos fiéis, esses que vão reinar com Cristo. E a gente vai explorar cada vez mais esse tema.
O trono de Deus, os animais, os anciões, são milhões, milhares. O livro de Daniel fala isso também, diante do trono ali, milhões, milhares. Digno é o Cordeiro. A futura redenção de toda a terra, o reinado de Deus que vai, algo futuro ainda, onde todas as criaturas no céu e na terra vão realmente glorificar a Deus. Algumas coisas futuras, e lembra o livro do Apocalipse, não necessariamente é cronologicamente uma sequência. Então a gente vai vendo capítulos e temas diferentes e não necessariamente a gente tem que seguir uma sequência cronológica. E a gente vai chegar no Apocalipse 14, para isso, alguns temas interessantes. Os 144.000 são a noiva, como já tem falado. O trono fala de rei, de um reinado, de julgamento também. Os reis no Antigo Testamento julgavam o povo. E 144.000, como já falei, não é apenas Antigo Testamento. Veja só, em suas testas estava escrito o nome de seu pai. Toda a comparação com o sacerdócio ali em Êxodo, onde os sacerdotes tinham ali o selo na testa, e olha só, esse nome do pai, assim como Jacó recebeu o nome Israel, esse nome é dado à igreja também, aos fiéis. Assim como José foi para o Egito, um dos filhos de Jacó, e ali nasceu Manassés e Efraim, e o nome Israel foi dado justamente a Efraim e Manassés, os dois a José também. Ou seja, na verdade, o nome Israel ele fala até mais da igreja, na verdade, porque somos ali como José no Egito, como seus filhos Manassés e Efraim. A gente vai ver o cântico novo, o cântico de Maria, ligado a Maria ali quando Jesus nasceu. Ela cantou um cântico ligado ao povo de Israel no capítulo 15 de Êxodo, se não me engano. O cântico após cruzar o Mar Vermelho, essa nova vida quando a gente cruza. Então esse cântico fala disso também. Então, testas, sacerdócio, voz de muitas águas, ali ligado a Ezequiel, capítulo 1, verso 24. 144.000 não são apenas Israel, eles são sacerdotes. Eles são sacerdotes, veja só, sacerdotes é algo do Antigo Testamento, não é porque se fala do 12 ou 12.000 de cada tribo, fala de Antigo Testamento apenas. Veja só, pela simbologia, tipologia bíblica do Novo Testamento, o 12 fala da igreja também. 12 é o cajado do pastor, no hebraico, a 12ª letra no hebraico, e vários outros temas que ligam 12 ao discipulado. E 12 discípulos também. A gente pula aqui e vê que os 144.000 são virgens. A gente vai ver a ligação com Maria, mãe de Jesus. Essa palavra virgem, ou seja, sem pecado, sem relacionamento com as coisas do mundo, porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, não que sejamos tão puros assim, na verdade, ainda pecamos, mas não vivemos no pecado. Segue um Cordeiro para onde vá, foram comprados. Veja só a ligação e a diferença com a marca da besta. A marca da besta, tempos onde se compra e vende apenas com a marca da besta, mas os 144.000 são comprados, sistema de compra e venda, como primícias. Primícias fala de primogenitura, assim como Israel também, para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Veja só, a gente vê os 144.000 então diante do trono de Deus. Isso que eu queria falar, esse arrebatamento, essa elevação que a gente vê nos 144. No Apocalipse 21 a gente vê ainda esse tema dos 144.000, porque a gente vê as medidas da cidade, das portas, dos muros, essa questão com 12, 144.000, vidro transparente, visão do Monte Sinai, ligado a Ezequiel também, Apocalipse 22 também. A gente vê o trono, a gente vai falar mais sobre isso, né, porque o trono está no início e no final do livro do Apocalipse. E até já falei, na verdade é um ciclo, né, que as pessoas vão chegando, vão sendo elevados a essa condição de estar no trono de Deus, e não necessariamente cronologicamente, mas vai chegar o ponto onde toda a terra vai chegar a esse estágio.
Nas suas testas estará o seu nome, não o nome de Deus. Fala de sacerdócio, como já falei. E a ligação dos 144 mil com Maria. Veja só, a Virgem conceberá ali o Cristo nascendo, e a mesma coisa com a igreja, os 144 mil que vão dar luz ao quê? Uma nova criatura. Esses que vão reinar com Cristo. Vão estar ali diante do trono de Deus. Qual o objetivo do livro do Apocalipse? Um dos grandes objetivos, derrubada da Babilônia. A gente vai falar mais o que é essa Babilônia, mistura de religião com ali coisas políticas, é claro, a gente pode falar dessa forma, os reinados desse mundo, mas que eles entram na igreja, nas coisas de Deus. A Babilônia fala muito de algo religioso. Tira ali Babilônia no livro de Daniel, sempre a ligação ali com religiões e coisas que não dignificam a Deus. E a Babel ali desde o livro do Gênesis, a elevação, tentando chegar a Deus da sua própria forma. Muito a se falar sobre isso. A parábola das virgens também, Mateus 25, bastante interessante. E a gente pode comentar um pouco quem são esses anciãos. A palavra ancião é justamente essa palavra presbítero, presbúteros, no grego, ou seja, fala de maturidade. Então, da forma como eu vejo as 4 criaturas e os 24 anciões são tipologia daqueles que vão chegar ao trono. Veja só, fala de maturidade, todo o tema das festas de Israel também, chegando à maturidade em Cristo, características da noiva e dos sacerdotes. Os anciãos ali no Antigo Testamento julgavam o povo, a gente vê ali Israel no deserto, no Monte Sinai. Inclusive os anciãos no Novo Testamento, liderança das igrejas. Veja só, sempre que se fala é no plural no Novo Testamento. Um tema até diferente aqui que eu não queria aprofundar, mas a igreja fala muito de um pastor, uma pessoa, mas no Antigo Testamento é toda a cultura judaica também do Antigo Testamento, não só cultura, mas estabelecimento do governo de Deus era sempre várias pessoas, e a gente vê aqui em vários textos os que governam bem, sejam estimados, ali fala dos presbíteros. A carta de Tito, que acredito, como falamos na igreja evangélica, essa questão de pastor, a palavra presbítero ali no grego, a carta de Tito até explica o porquê. É até interessante esse tema. Em Tiago 5,14, chame os presbíteros da igreja, sempre assim no plural, chame os presbíteros. E 1 Pedro 5, aos presbíteros entre vós, veja só, sempre o plural, porque anciãos sempre fala de um grupo ali com maturidade, que vai governar, que vai estabelecer. Veja só, uma pessoa normalmente não tem todos os dons. Enfim, mais um problema, mas que não é o tema aqui. Quem são as 4 criaturas? No hebraico a gente vai ver essa palavra Chai, que se fala de besta ou de animal. Besta ou animal selvagem, Chai no hebraico. As 4 criaturas, assim como os 24 anciãos, entendo que seja tipologia bíblica, 4 completamente em Deus. Essa palavra no hebraico, Herber, está ligada à raiz, a palavra muito, Rev ou Ravá. Então, tem as 4 tribos ali no livro de Números, guardando os 4 cantos ali do tabernáculo. Fala de nossas vidas completamente guardadas. As 4 tribos dominantes que eu tenho aqui embaixo: Judá, que é o leão, o boi é José, Efraim, a águia, tribo de Dan, e o homem Ruben, que era o primogênito. Então, elas guardavam ali os 4 cantos do tabernáculo, e fala disso, de guerra, fala desse assunto de guerra, a numeração das tribos ali foi feita justamente ali no início do livro de Números, e no Apocalipse fala disso também, numa guerra, a derrubada da Babilônia. Realmente é uma guerra, essa escolha dos 144 mil, fala de uma guerra, um trabalho de Deus, e a gente tem que participar, Deus quer que a gente participe, mas ainda quando a gente espera nós estivermos no trono de Deus. Por enquanto, estamos no trono, na verdade, já podemos ver dessa forma, estamos ali julgando o que é certo e errado já de hoje, nossas vidas, e tentando
ser o mais fiel possível ainda nesse corpo carnal. E fala desse domínio sobre o mundo animal. Os 4 evangelhos é importante também, como se fala muito na igreja evangélica. Eu acho correto, sim. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, que fala do leão, fala do rei, né? Fala também do boi, evangelho de Marcos, fala de Lucas, o homem, porque ele era um doutor, e o evangelho de João, o evangelho mais assim, espiritual, mais celestial, assim como a águia. Então, a gente vai continuar falando sobre esse tema bastante importante do Apocalipse, ligado à visão de Ezequiel. É muito importante estabelecer isso, que os 144.000, eles atingem esse trono de Deus. E, como já tenho falado, nós já estamos no trono, mas de uma forma ainda bem rasa, né? Porque vamos um dia estar realmente, como a igreja evangélica fala, arrebatados realmente. A gente vai desenvolver mais esse tema porque o livro do Apocalipse fala sobre isso. Então as pessoas procuram onde está o arrebatamento ali no livro do Apocalipse. Muitas vezes é porque o arrebatamento pode não ser aquele arrebatamento que a gente imagina, né, tirando talvez de um versículo ali da carta de Tessalonicenses de Paulo e também um pouco ali de Mateus 24, as palavras de Jesus. Mas todo o contexto do Antigo Testamento é de onde Paulo tira, assim como das palavras de Jesus, que vem, na verdade, até as palavras de Jesus vem o quê? Uma fiel testemunha, como fala no livro do Apocalipse, que é ser uma testemunha de um projeto que já veio do Antigo Testamento. Então, o que Jesus fala, o que Paulo falou, sempre há uma conexão com fatos, com histórias do Antigo Testamento que nos dão uma visão, mesmo que embaçada ainda, uma visão do que está para vir. Então a gente vê como espelho embaçado, a gente não tem a visão clara e plena, mas a gente vai vendo, e é claro, se a gente tirar por um versículo, não se tem como ter uma visão plena. Veja só, Paulo, quando fala do arrebatamento em Tessalonicenses, ele fala o quê? Fala de nuvem. Tessalonicenses, Paulo vai falar de nuvem, vai falar de trombetas, vai falar dessa vinda de Cristo, essa elevação. São todos temas do Monte Sinai e também da visão de Ezequiel. Você vê que é tirado não do nada, mas disso aí a gente vem aprofundando e vai continuar a falar mais sobre isso.